Bom demais! Rapaz, isso aqui sentado aí precisa mudar, cara. Não vai começar assim. Equipe virtual de Atos nessa jornada. E de cara dizendo, lá daquela extrema direita, ele, o Ricardo Automóveis, pare de andar a pé. Não é assim a música? Mais ou menos isso. Ricardão, já esteve aqui com a gente, né? Já, acho que é o terceiro hippie já. Legal, cara, muito bom, cara. É bom para as pessoas também verem que eu continuo aqui, firme. Continua firme, animado, bom, muito bom. Legal estar aqui, Ricardão. Obrigado. Com Jesus há uns 2 anos já? Não deu ainda? Dia 26 de agosto desse ano completo, 2 anos. Legal. Muito bom. E no meio ela, que veio também vestida com o uniforme Evangelho Simples. Aí, ó. Se você não comprou essa camiseta, compre na nossa loja virtual. Seu Deus é um Frankenstein. Se você não entendeu, putz, cara, entra lá pra você entender. Ela mesma, Bárbara. Muito bom. Palmas pra Bárbara. É a primeira vez. Nossa futura psicóloga? Isso. Muito bom. Legal, Bárbara. Feliz de estar aqui. Muito. Tá, super. Que bacana. A gente também tá feliz que você tá aí. Muito legal mesmo. Você quer falar alguma coisa? Não, sou tímida. Beleza. Com certeza meus amigos estão vendo isso e falando assim, mentira, que ela não é mentira, tímida. que não é tímida. Tá bom, eu acho que não mesmo. Pouco que a gente conversou antes aqui, eu acho que você não é. Quanto tempo com Jesus? Uns 10 anos. Legal, muito bacana. E Renan, você participou, né? 8 vezes. Uns 8, né? Então, aí, o Renan estará completando a banca de hoje. Curta, compartilhe, marque os amigos. E sem mais delongas, velho isso, é bom, tá bom? Sem mais delongas, a gente vai entrar hoje em Atos 16, 1 a 12. A gente pulou alguns capítulos aí, quem está acompanhando a gente, porque são capítulos mais históricos, mais... A gente talvez tenha entendido que não... A gente entendeu que não ia somar tanto, mas acho que a gente aconselha que você leia e se tiver alguma dúvida do que passou aí, você manda um e-mail pra gente. Manda e-mail pra onde, Renan? falecom@evangelhosimples.com.br. Pronto, decorado. No final eu vou te perguntar isso, tá? Então, legal. Eu devia ter escrito aqui para poder decorar. Legal. O objetivo de hoje é a gente aprender a desistir dos nossos direitos e depender de Deus para melhor representar melhor Deus nessa jornada. Pergunta quebra-gelo. Vocês que com certeza estão acompanhando o Rap Virtual constantemente, a gente conversou semana passada que Paulo e Barnabé tretaram, brigaram, lembra disso, Renan? Sim. Rolou uma briga pesada Treta e feia. Treta Treta feia. Quase que havias de fato na mão. Você fica aí do lado de quem, Renan? Porque eu vou lembrar para quem está chegando hoje, para ajudar o Renan também, para não ficar em maus lençóis. Glórias a Deus. Lembrar que Paulo e Barnabé brigaram, porque na primeira viagem que eles levaram o João Marcos, na primeira viagem, o cara abandonou eles no meio do caminho. Então agora, de novo, Barnabé estava querendo levar Marcos de novo. E aí Paulo era contra e Barnabé era a favor, e aí eles tretaram feio por causa disso. Paulo não queria que eles vão abandonar de novo, e Barnabé dizendo, ele merece uma segunda chance, enfim. Você ficaria no lado de quem, o Ricardo? O cara que... Sei lá, eu não sei. Tem alguma ideia, Bárbara? Ai, pior que eu também não sei. Eu ainda li, fiquei assim, de quem será que eu ficaria? Mas eu acho que, pior que eu não sei. Não sei se é a segunda chance, se não vai, fica ali na dúvida. Depende, né? Se a gente é João Marcos, se a gente é Paulo, se a gente é... Depende de que lado você se colocou na história aí. Então, sem enrolar mais, no versículo 1 de Atos 16, diz o que, Ricardo? Com a sua voz rouca e adocicada de sempre. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Bom, uma judia convertida, uma judia que tinha entendido que Jesus era o Cristo, ok? Jesus é o Cristo, Bárbara? Sim. Você entende isso? Sim. O povo judeu estava esperando o Cristo e nós cremos que Jesus que nasceu em Belém, que se erradicou em Nazaré, esse é o Cristo. Nós cremos que ele é o Cristo. Por isso que a gente fala Jesus Cristo, certo? Então, a mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. E aí não fala da fé do pai dele, provavelmente alguém que ainda não cria em Jesus. Esse Timóteo aqui, o Ricardão, é o Timóteo das cartas, que depois vai receber as cartas de Paulo a Timóteo. Legal? Só para a gente fechar esse link aí. Perfeito. Paulo vai, por causa dessa briga com Paulo e Barnabé,
Paulo vai a lugares onde Barnabé não foi, ou não iria depois também. Ele não quis que a igreja, talvez talvez a gente entende isso, né? Que o objetivo dele não foi contaminar a igreja com essa briguinha deles. Então, ele vai a lugares diferentes. E aí isso é interessante porque o evangelho vai para lugares diferentes também. A gente não crê que Deus quis que eles brigassem, mas a gente crê que apesar da briga deles, Deus transformou essa briga em bênção. Aliás, isso é comum acontecer. Comum Deus fazer um negócio desse. Isso é muito legal. Inclusive, no nosso tempo, inclusive, isso é toda instante, né? Impressionante. Muito legal. Versículo 2, Bárbara. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Bom, então, os irmãos, ele era reconhecido por ser alguém bacana, alguém moralmente denso, né? Alguém de confiança. Se a gente lembrasse, se a gente voltar lá atrás no Velho Testamento, a gente vai perceber que judeus não podiam casar com quem não era judeu, certo? Imagina se fosse assim hoje, Ela. Você não ia poder casar com ninguém. Não vou falar nada. Os judeus não podiam casar com quem não fosse judeu. E aí essa irmã judia, mãe de Timóteo, casou com um grego, cara. Então mostra uma flexibilização dela com relação às instruções de Deus. Foi Deus que falou mesmo, não se mistura, porque vocês vão acabar assumindo costumes de outros povos, etc, etc, etc. E aí ela não levou muito isso em conta, essa proibição, e casou com o cara. Isso é um problema, porque aí ela começou de fato, como era a ordem que Deus deu, que o motivo pelo qual não era para casar, ela começou a assumir os costumes deles. Inclusive, a gente vai perceber que Timóteo não era circuncidado. O que é circuncisão, Paulo? Que eu me lembre, é um sinal de que você era... calma aí, gente, que eu lembro. Deixa eu lembrar, que eu assisti a Hip... Ajuda aí, Renan. Que eu assisti a Hip... sinal que você fazia parte do povo de Deus. Legal. Que sinal que era esse? O homem cortava o prepúcio. Prepúcio. O que é prepúcio? O que é? É aquilo que você pensou? É aquilo? É isso mesmo. Só para descontrair. Então, Timóteo não era circuncidado. Mais para frente a gente vai perceber, o texto vai dizer isso. Então, ela se contaminou, né? O fato dela ter casado com um grego, o grego provavelmente posicionou e tudo isso. E aí esse é o perigo do casamento misto, né? O que a gente costuma chamar de casamento misto. Que é alguém que crê casar com alguém que não crê. O jugo desigual, né? É o jugo desigual. Não é pecado você casar com alguém que não crê, mas é um caminho extremamente difícil que você está escolhendo. O ideal é o quê? Um rapazinho, casa com uma menina, todos cristãos. Isso, né? O projeto é esse, né, Ricardo? Amém, ó. Aleluia. Recebe? Recebe. Tá gravado. Principalmente se for da mesma comunidade. Putz, né? é melhor, né? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Melhor. Bom, a pergunta aqui que o material traz é boa. Existe alguma situação que você acha que está abrindo mão de princípios bíblicos? É para vocês e para vocês responderem. Aliás, não pause aí, discute no seu RIP sobre isso. Existe alguma situação que você percebe que está abrindo mão de princípios bíblicos? Você conhece alguém que era firme na fé, mas quando casou com alguém que não cria da mesma forma, acabou abandonando o Senhor? É uma boa questão. Com certeza você que está assistindo aí conhece alguém assim. Ô Lucas, tem casos também de que a pessoa solteira, ela serve a igreja, ela tem um monte de ministério, ela canta no louvor, ela toca, e ela vai no evangelismo e vai em um monte de lugar. Aí ela casa, aí parece que ela morreu. Porque ela casa, ela começa a ficar atrasada, ela começa a deixar os ministérios, ela fala com o pastor, tô casado agora, não tá dando mais. Ela começa a viver em função do marido, na verdade. Em função do marido, tem outros compromissos agora. Que Paulo disse isso. Paulo falou em Coríntios que quem é solteiro cuida das coisas do Senhor, mas quem é casado cuida das coisas do casado. Então não é errado casar, mas de fato você vai dar... E na verdade não está errado também, cara, assim, tem que ponderar isso, porque a gente confunde um pouco, a gente vai falar um dia mais sobre isso, a gente confunde um pouco serviço à igreja e serviço a Deus. Às vezes é só um serviço à igreja mesmo, não tem nada a ver com Deus. Mas a gente conversa mais sobre isso. Mas é uma boa questão que o Renan está levantando aqui, de fato acontece isso. Principalmente quando você casa com um cara que não crê, ou com uma mulher que não crê, aí fica impossível dela entender que você vai estar fora, que você vai estar... seja o que for. Bom, Timóteo, então, Ricardão, concluindo junto nós dois aqui, ele era um bom menino. Era um menino bom. Gente boa. Gente boa, menino atencioso. E é possível que a mãe e a avó
de Timóteo, que a gente leu agora, eles tenham se convertido na primeira viagem missionária que Paulo fez. Aí quem quiser ler depois, lê lá em 2 Timóteo 1,15, dá uma resbalada nela aí. Eunice e Lloyd, eu acho o nome das duas. Depois vocês abram e lê. Versículo 3, Renan. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então olha que loucura isso, cara. A circuncisão que aconteceu foi depois que eles se reuniram num concílio, dizendo que não era necessária a circuncisão. Já acabou, volta um hippie, 2 hippies aí, não lembro quanto. A conclusão que eles chegaram é não é necessário você se circuncidar para você ser salvo, etc. Na sequência, Paulo circuncida Timóteo. E aí? Ricardo? Será que não era para assim, não escandalizar aqueles irmãos que ainda estavam dentro da lei? É exatamente isso, cara. Exatamente isso. O coração deles isso é tão pouco que eu posso me circuncidar para que ele me ouça. Se para ele me ouvir eu preciso ser circuncidado, então circuncida. Isso é menos importante. Aquele negócio, eu vou pregar numa igreja onde todo mundo... Por exemplo, dá um close na perna do Ricardo. O Ricardo está de bermuda. Que grave que ele herege, seu herege. Pode isso, Arnaldo. Em alguns contextos cristãos, ele vai soar muito mal isso. Mas a gente entende a liberdade de usar, não tem problema nenhum, mesmo porque é uma porcaria de umas pernas aí. Só que a questão... O menino vai entrar em depressão. Você fala das... A questão não é essa. A questão, agora, eu tenho certeza que se eu falasse, Ricardo, a gente vai pregar numa igreja lá, que tem que ir de calça, tem que ir de terno. Eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum de colocar terno, porque isso é menos importante. Então, essa sensibilidade que... Você ia falar alguma coisa? Se fosse escandalizar um irmãozinho e tal, etc., é evidente. Acho que, inclusive, até a própria bebida, né? No meio da gente tem alguém que não pode tomar porque tem algum problema de... A gente não vai tomar junto com essa pessoa, né? Você não vai tomar com a pessoa, não vai tomar água com a pessoa, etc. Acho que porque é menos importante do que a pessoa. Sim, exatamente. Você falou sobre pregar na igreja, é mais importante que as pessoas ouçam aquilo que Deus tem para falar através da minha vida do que eu quero ir de bermuda. Não tem problema nenhum. Tem um caso do Azaf é um queridão aí, um monte de música que você canta dele. E ele foi pregar numa igreja enorme, na verdade ele foi pregar num evento no Maracanãzinho. Nossa. E aí ele usa barba. E aí chegou o irmãozinho branco, falando assim, irmão, pastor, presidente Power falou que se você não vai pregar não, porque você está de barba. Nossa. Aí, aquela tensão, aí ele perguntou na igreja assim, quem acha que eu raspei a barba? Aí ninguém levantou a mão. Porque todo mundo achou, pô, que absurdo. Ele falou, vocês estão tudo errado, cara. Eu fui lá, peguei o gilete, raspei a barba, porque eu sabia que se eu subisse para tocar de barba, ninguém ia querer, a irmãzinha lá de 70 anos de igreja não ia querer me ouvir. A barba é menos importante do que a irmã. Então raspa a barba. A irmã tá errada? Tá errada. É miopia? É miopia. Só que eu abro mão disso pelo irmão. Isso é muito legal. Amém? Para mim já é suficiente, podia ir embora já, mas vamos continuar. Então não existe, a formatação ela é religiosa. Não precisa circuncidar. Aí eu caio na religião da liberdade. Onde, na verdade não, tem momentos que você se judaiza em prol do irmão. Essa é a liberdade. Reflexão do material, o foco não é fazer o que é pecado. Então, não é assim, vamos pecar para os pecadores se sentirem... Não é isso que eu estou falando. A gente está falando do foco fazer aquilo que eu poderia fazer, mas não faço por amor. Entende isso? Vocês entenderam isso? Então legal. Fala, Renan, repete. Eu não entendi direito. Viu? Vai, Bárbara, ajuda o Renan. O foco é você fazer por amor, não você abrir mão. Se você abrir mão de alguma coisa para Deus, por amor a Cristo, não necessariamente. Fazer de pequeno para fazer os pequenos grandes. Mas foi bonito, mas não foi isso que eu falei. Eu falei, tudo bem, eu falei assim, que mesmo que a gente não está defendendo você pecar para o pecador se sentir aceito. Não é isso que eu estou falando. A gente está falando de fazer aquilo que eu poderia não fazer, eu poderia fazer, mas que eu faço pelo irmão. Por exemplo, o que a gente acabou de falar. Circuncidar é pecado eu me circuncidar? Não. É uma bobeira eu circuncidar? É. Mas eu faço pelo irmão. Aí o irmão fala assim, vamos na zona comigo. Não, eu não vou porque isso é pecado. É abrir mão das coisas lícitas, né? Que não seja pecado, isso. Mas que é uma bobeira, como você falou, mas para que o irmão seja
entenda o evangelho e tudo mais. Ouça, né? Deixar ele confortável. Se isso ainda é pesado para ele. Se ele ainda carrega esse fardo, né? Muito legal. O texto abre aí, Ricardão, um texto que eu sei que você gosta. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 22, ele vai falar isso. Enquanto isso, a gente tem que trazer à memória que o foco é não colocar empecilho para o evangelho. Então o Ricardão lê aí o texto que é apaixonante. Mas volta 2, começa no 1 Coríntios 9, 20. Começa aí. 1 Coríntios 9, 20. Olha que lindo. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo com todos para de alguma forma salvar alguns. Um abraço para os amigos do RIP de Panambi. Lindo. Viu? Demais. Bonito. Guri. São Leopoldo também. São Leopoldo. Muito legal, né, cara? Isso é uma convocação nossa, assim, de fazer tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. E ele deixa claro, mas não pecando, evidente, né? Sem pecar. Uma coisa que é interessante é que a circuncisão que foi feita em Timóteo era uma ofensa à tradição do pai grego. E é da mesma forma que o batismo hoje é um rompimento com as tradições antigas. Você pega pessoas num contexto, a gente acabou de citar os irmãos lá do RIP Panambi, por exemplo, todos foram batizados na infância. Acho que você também foi, né, Ricardo? Sim, foi. Batizado na infância. E aí, quando você fala para sua família que você vai de fato ser batizado, de verdade agora, isso soa muito mal. É uma ofensa, assim, dependendo da tradição que você está. Acho um absurdo, né? Acho um absurdo. É estranho soar mal, Lucão. Eu estive lendo que Jesus foi batizado 30 anos por João, né? 30 anos de idade, olha que loucura. Então, não entendo por que escandalizar, né? Por que seria tão absurdo assim, né? Claro. E uma reflexão, Timóteo ele não deve ter agradado muito, ter se agradado muito da decisão de Paulo, que era de circuncidar ele, né? Eu acho que ele não deve ter achado muito divertido isso, porque ele ia passar por esse ato cirúrgico aí, né? Será que foi daí que saiu a briguinha? Não. Mas ele se submeteu, ainda que ele não tenha, imagino que ele não tenha gostado, não foi a coisa mais divertida do mundo, mas ele se submeteu. E aí a reflexão que o material traz é, será que a gente está disposto a sofrer pelo avanço do evangelho? Porque a circuncisão deve ser o mais fácil, tem coisas que a gente precisa abrir mão aí. Muitas vezes muito não mais tá, difícil. né? Muitas vezes a gente não está disposto. Bem denso. Amém. Versículo 4, Renan. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Então eles não ensinavam que precisava circuncidar. Pelo menos não havia essa menção na carta lá no final do concílio, aquilo que eles ficaram. Mas eles levavam o evangelho sendo circuncidado para não pôr esse empecilho que a gente falou aí. O texto não está, isso é importante, pessoal, presta atenção. O texto não está ensinando sujeição a ordenanças humanas. O pastor disse, o padre disse ponto, não se discute. Não é isso que a gente está dizendo. Esse é um momento em que a igreja estava sendo estabelecida, estava sendo plantada a igreja de Jesus. Sequer não tinha nenhum Novo Testamento ainda na mão. Eles não tinham o que a gente tem essa delícia aí de... Aliás, todo mundo hoje, nem Bíblia tá, tudo no celular. Eles nem tinham isso, o Novo Testamento estava sendo formado ainda, então era necessário esse aval dos colunas da igreja, que eles foram perguntar e questionar. Isso é importante entender dessa forma. Hoje, diante da formação completa da Bíblia, a gente não tem mais que se sujeitar a mandamentos humanos inovadores, novidades aí, de uma pessoa, de um grupo de pessoas que estão querendo nos impor alguma coisa, que não tem fundamento na Escritura. A nossa regra de fé é a Escritura, certo, Bárbara? Certíssimo. É isso mesmo? É isso mesmo. Legal, muito bom. Versículo 5, Ricardão diz o quê? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Olha que legal, então era um crescimento quantitativo, mas também qualitativo, na medida que ele fala, pois
Eram fortalecidas. Fortalecidas na fé. Então não é só em número, mas também cresciam na qualidade do homem de Deus aí. Isso é muito legal, né? Porque não adianta também uma igreja lotada com um monte de pessoas que ainda não têm vida transformada. Exatamente. Uma igreja gigante com 5.000 pessoas, mas ninguém ainda entende o evangelho. É uma loucura, é isso mesmo. Então a gente deve ter essa preocupação sim do aumento de número, não tem nada de errado nisso, pensar em que mais pessoas sejam abençoadas, etc. Mas sabendo que, como o Renan falou, assim, cheio de gente vazia não resolve nada. Exatamente. Né? Legal. O que você tem feito, Ricardo, para o aumento da igreja em fé e em número? Lucas, eu sei que eu poderia estar fazendo muito mais. Mas, conhecendo do que eu conheço hoje, graças a Deus, cara, é um desejo, inclusive, de falar com todos aqueles que se aproximam daquilo que eu estou vivenciando, daquilo que eu estou... eu costumo dizer que eu sempre nadei na superficialidade das religiões. E hoje, conhecendo o Evangelho, eu estou mergulhando no Evangelho. E abre um leque fantástico, abre um mundo de salvação, né? E é essa salvação que a gente tem que levar para as pessoas e contar principalmente da nossa experiência. Mas mais que contar da nossa experiência, é o outro ver na gente a mudança. Legal. Eu acho que é isso que mais convence. Né? Você quer ver uma coisa que você não falou, mas de forma bem prática que você tem feito? Você tem um RIP na sua casa. Sim, verdade. Você ajuda as pessoas a conhecer a Bíblia na sua casa, então você está ajudando no fortalecimento deles. Você sempre convida para ir no RIP, eu sempre vejo que você traz gente nova para a igreja também. Você convida, prega, então você tem ajudado no crescimento. Pode ser mais? É claro que pode. Deus sempre vai ter muito mais para a gente experimentar dele. Eu desejo né? que pode ser muito mais. Porque é fantástico vivenciar o que eu estou vivenciando, é fantástico vivenciar o que vocês estão vivenciando. É muito legal isso aqui, cara. E isso traz esperança pra gente, né? Alimenta essa esperança. A questão da vida eterna ao lado do Senhor é fantástico. Muito legal. E o que é interessante desse versículo, se a gente ler de novo, primeiro a igreja era fortalecida e crescia em número. E é nessa sequência. Não adianta nada a gente... tem que ser assim. Primeiro os irmãos têm que estar muito firmes na fé. E depois disso, naturalmente, começo de Atos conta assim que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles a partir deles, a partir daquele crescimento, vinha... Então a primeira coisa é se fortalecer na fé e depois o número ele virá e deve vir mesmo, vai ser muito legal. Bárbara, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Legal. Então, oi? Como assim? Não, Explica isso, que eu quero saber. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para todas as coisas. O Espírito Santo ele fechou a porta daquelas cidades, mas eles foram pregar em outras cidades. Não é assim, não fala nada não. Talvez a outra cidade tivesse mais amadurecida ou mais pronta, ou fosse o desejo eterno de Deus de salvar aqueles primeiro, a gente não sabe. Só sei que o Senhor Jesus conduziu para que eles pregassem num lugar e não no outro. Isso acontece com a gente hoje, cara. Quando você vai convidar alguém para o seu RIP, e tem 2 pessoas, quem que eu convido primeiro? Vou convidar esse aqui, porque você entendeu o que deveria ser, ou sei lá, seja o que for. Uma reflexão no material aqui é que não devemos desanimar quando alguém não nos ouve ou não conseguimos acesso a alguém. O que precisamos é pregar a tempo e fora de tempo. Certo? Santa Bárbara do Oeste. Certo. Estive lá semana passada. Cidade nunca boa. fui lá, é minha cidade, hein? Aliás, tem um RIP... É sua e você nunca foi. Não, é minha e nunca só fui. nome, é só o nome, é minha cidade de nome, Entendi. assim, né? Mas o Renan vai te levar para conhecer lá. Continuando aqui. Tem o RIP Iracemápolis, beijo, o RIP Iracemápolis, que é do lado de Santa Bárbara do Oeste. Isso é muito legal. Galera toda lá. A gente precisa, então, buscar o discernimento do momento certo para todas essas coisas. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 8:5 que o sábio entende, discerne o tempo e o modo das coisas. Às vezes você vai pregar e você tira o pé, e aí você só chama para comer uma pizza. Aí você, sabe, o tempo certo. Agora, às vezes, que não temos direito de não fazer aquilo que Jesus quer. Legal? Isso me fez lembrar um negócio que você fala às vezes, Lucas, de a gente tentar fazer um marketing com o evangelho, de falar só aquilo que a gente acha que a pessoa deve ouvir.
Que é, eu vou falar só aqui, ó, do plano de salvação, disso. Ou só do bonitinho, Só né? do mais legal, só do mais bonitinho. Mas aquilo que é o essencial, às vezes a gente acaba não falando. É que às vezes a pessoa não tá pronta pra ouvir aquilo ainda, né? Às vezes ela pode até se assustar. Você fala uma coisa, a pessoa fica, já não quero mais, já não quer experimentar realmente. Porque daí você vai com um baque, assim, diretamente, a pessoa não aceita, às vezes. Então você que tá lendo bem aí, Bárbara, lê do 8, 9 e 10, vamos ver. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. 10 também. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Legal. Então o tempo certo do investimento ali, para investir, era a Macedônia, é onde eles iam agora, pela visão que eles tiveram. A visão, ela levou à conclusão do que fazer. Eles decidiram ir por causa da visão. Então é legal entender que Deus fala de diversas formas, de muitas formas. Sonho, visão, principalmente pela Escritura, jamais contra a Escritura, porque a gente está no momento do Evangelho onde as pessoas têm muitos sonhos, muitas visões, e a partir deles falam as maiores loucuras. Que o Senhor Jesus nos livre disso. Renan, versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. Dali, continua? 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Bom, então era um povo pobre, mas era uma terra fértil para o Evangelho. A gente vai perceber isso ao longo desses próximos momentos aí. E aí Deus derrama uma graça, assim. Abre pra gente, você, Bárbara, que é o único que tem a Bíblia offline. E joga na cara da gente 2 Coríntios 8, vai mostrar alguma coisa nesse primeiro. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Pode ler? Pode. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Legal, então isso mostra o Evangelho de forma prática, clara, legítima nos irmãos da Macedônia, e dá pra gente até concluir que é a partir dessa viagem de Paulo aí. Amém, gente? Legal. Conclusão eu vou dizendo e vocês vão sapecando amém aí. Devemos estar totalmente disponíveis e atentos às oportunidades que Deus nos dá para a pregação. Amém. 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 Perceber onde há uma porta aberta e não pararmos frente às dificuldades de se levar a palavra. Amém. Deus tem sempre a próxima oportunidade já liberada para que preguemos. Nós nunca ficaremos sem ter onde ir ou para quem pregar. Amém. Amém. Não ouviu amém? Amém. Gente, é isso aí. Encerrado o assunto por hoje. Foi muito legal. Gostei demais de vocês estarem aqui. Você gostou e se você não gostou? Você tem duas coisas para você fazer. Manda e-mail. Das duas jeitos você manda e-mail. Gostou, manda. Não gostou, manda. E é o Ricardo que já colou, pegou a colinha ali. Manda o e-mail para onde, Ricardão? falecom@evangelhosimples.com.br. Já aprendi, já. Eu Legal. caí a primeira vez, depois não caí. É os 5 rips que você está participando. Muito legal. Vamos continuar nessa jornada aí e logo a gente encerra Atos e começa outros aí que a gente não pode contar por enquanto. Vai ser Segredos. Mistérios. Tudo muito legal. Legal, interessados, Renan manda e-mail para onde? falecom@evangelhosimples.com.br. Não, tô falando interessadas em você, seu e-mail. Vocês já trocaram o WhatsApp? Não posso Vocês revelar. Vocês têm WhatsApp? Interessado, já sabe aqui no link. Então depois vocês trocam o WhatsApp aí. Quer fazer o casamento depois. Gente, um abraço, um beijo, valeu. Abraço. Tchau. Tchauzinho.